Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti. Capítulo 2, exercício número 42. Vamos ao enunciado. Um densímetro pesa 2,2 vezes 10 a menos 2 N. A sua parte superior é constituída de uma haste cilíndrica de 5 milímetros de diâmetro. Qual será a diferença de altura de flutuação quando o densímetro estiver mergulhado em dois líquidos de peso específico, 7.800 N por metro cúbico e 8.200 N por metro cúbico, respectivamente? Então, temos aqui o densímetro. Aqui a gente tem um fluido que tem peso específico 7.800 N por metro cúbico. Aqui a gente tem um fluido de peso específico 8.200 N por metro cúbico. O que ele está nos pedindo aí para calcular é a diferença de altura, que é esse H aqui, ou ΔH, entre aí a submersão, né, entre um e outro. Aqui o peso específico é menor, o densímetro desce mais, aqui o peso específico é maior, o densímetro desce menos. Qual é esse H? O que a gente tem que avaliar? Aqui a gente tem um determinado que eu vou chamar de volume 1, tá? E aqui eu tenho um determinado volume submerso que eu vou chamar de volume 2. O que a gente tem de forças atuando aí, né, em cima do densímetro? A gente tem a força peso do densímetro e tem o empuxo. Aqui, vou colocar empuxo 1. Aqui a força peso, que é a mesma. E aqui o empuxo, que eu vou colocar como 2. Então, fazendo o equilíbrio aqui, né? A gente tem que somatório de forças em Y tem que ser igual a 0. Vou colocar o referencial para cima positivo. Então, vai ficar empuxo 1 menos o peso G. Isso é igual a 0. Quem que é o empuxo 1? O empuxo 1 vai ser o peso específico, que eu vou colocar aqui como peso específico 1, tá? Vou colocar esse como 1, esse como 2, vezes o volume 1. Isso vai ser igual ao peso G. Então, eu vou ter que o volume 1, isolando, é o G dividido pelo peso específico 1. Aplicando aqui a condição de somatório de forças em Y igual a 0, para cima também positivo, referencial para esse, a gente vai ter que E2, aí, menos o peso G, isso tem que ser igual a 0. Quem que vai ser 2? É o peso específico 2 vezes o volume 2. E isso é igual ao peso G, passa para lá. Então, a gente tem que o volume 2 é igual ao peso G dividido pelo peso específico 2. Então, agora a gente tem quanto vale o volume 1 e o volume 2. Então, a gente tem aí uma variação de volume, ΔV, né? Então, a gente pode dizer quem que é o ΔV? É o volume 1, o volume maior, né, que está submerso, menos o volume 2, para ficar aí a medida positiva, e a gente pode calcular. Como que a gente pode calcular a variação do volume? O volume só está sendo variando aí devido à haste. Então, ela tem uma área aqui, vezes a variação de altura. A área é constante, né? Ali, como ele diz que é cilíndrica e tem aí o diâmetro de 5 milímetros, é a área, né? A área da base da haste é da circunferência, πd ao quadrado sobre 4. E a diferença de volume entre um e outro vai ser devido à altura H, vezes a altura H. Então, a gente pode escrever aqui volume 1, volume 2 em função das variáveis que a gente tem. Ou seja, aqui é G sobre peso específico 1, o volume 2 é G sobre o peso específico 2. Isso é igual a πd ao quadrado sobre 4 vezes H. Isolando o H na equação, o 4 passa multiplicando, o G pode ficar em evidência, o π, o d quadrado, passa dividindo, aqui vai sobrar 1 sobre o peso específico 1,
menos 1 sobre o peso específico 2. Essa é a equação de H. Agora, a gente substitui os valores para calcular. Ou seja, 4 vezes o peso é de 2,2 vezes 10 a menos 2 em newton, dividido por π, vezes o diâmetro. O diâmetro tem que ser em metro, tá? Em milímetro. Então, a gente pega aí e divide o 5 por 1000, 0,005, que aí a gente coloca ao quadrado na unidade metro ao quadrado, vezes aqui 1 sobre o peso específico 1, que é 7.800 newton por metro cúbico, menos 1 sobre o peso específico 2, 8.200 newton por metro cúbico. Da análise dimensional, o que a gente pode... O newton aqui multiplicando. O newton aqui multiplicando, corta com esses newtons aqui, que vai colocar em evidência e vai cortar lá de cima. Aqui o metro quadrado vai simplificar com o cubo. Quando eu colocar em evidência, vai sobrar a unidade de metro, que é a unidade aí de altura. Então, a gente pode calcular essa altura H como sendo... Fazer a conta aqui dentro primeiro, 1 dividido por 7.800, aí menos 1 dividido por 8.200, isso é igual, vezes o 4, vezes 2,2, vezes 10 elevado a menos 2, e agora eu vou dividir por π vezes 0,005 ao quadrado. Então, vamos ter um valor aí de H de 7 vezes 10 a menos 3 na unidade de metro. Ou, como já ficou aqui em 10 a menos 3, e corresponde ao mili, no SI, 7 milímetros. Tá? Essa é a altura H. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!